Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar, abrir o meu coração para contar o motivo por que nós deixamos o estado do Rio de Janeiro e viemos morar aqui, no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Gramado. Essa mudança ela não foi apenas geográfica, mas espiritual. Foi um chamado, um processo com muitos desafios, milagres, aprendizados e assim, hoje eu quero realmente contar tudo isso para vocês. Eu tô aqui sentada de frente pra câmera, tá? Sem nenhuma performance, nada. Exatamente pra contar pra vocês todo esse processo. A nossa vida lá no Rio tava muito tranquila. Eu tava engatando, assim, em projetos. Meu esposo estava trabalhando. E tava tudo muito fluido, muito tranquilo. Até que chegou um determinado momento que eu comecei a sentir mesmo que um ciclo tinha se encerrado, sabe? Eu comecei a ter esse sentimento de que se encerrou o meu ciclo ali, né? Eu já compartilhei que a minha ida para morar no Rio de Janeiro foi um direcionamento de Deus, né? Onde eu morava em Recife e Deus falou para mim, olha, deixa tua família, tua parentela, tua cidade e vai morar no Rio, porque eu tenho um propósito com a tua vida lá e eu preciso que você esteja lá. E eu fui seguir a direção do Senhor, não foi algo fácil, mas o foco do vídeo não é esse, então, só para resumir, né? Eu segui a direção do Senhor e fui morar no Rio. Estava morando há 4 anos, onde eu namorei, noivei, casei, tive meu primeiro filho, Benjamin. E então, a vida tava boa, sabe? Tudo caminhando tranquilamente. Até que eu comecei realmente a sentir isso, senti que o ciclo tinha se encerrado, aquela sensação de missão concluída, né? E eu fiquei orando, Senhor, fala comigo, como assim? Que sentimento é esse? Por que eu tô pensando isso? E eu orava ao Senhor incessantemente para que Ele me falasse o motivo de ter aquele sentimento. Eu tava me sentindo como se eu não me pertencesse mais ao Rio, como se aquele ambiente não fosse mais para nós, para a minha família. E eu orei ao Senhor e tal. Até que um dia, para consagração, numa quarta-feira de manhã, estava lá na consagração, uma bênção. E no final da consagração, Deus usou uma profeta para falar comigo. Ela veio realmente, naquele momento, ela veio para orar pelo Benjamin. Foi a oração pelas crianças. Só que o Espírito Santo direcionou ela totalmente por outro caminho. Ela começou a orar por mim e de repente Deus começou a usá-la para me responder, para falar para mim o motivo daquele sentimento. E ela começou a falar claramente, né, que eu não deveria temer, que o meu tempo ali se encerrou, que a minha casa não era ali e que Deus já tinha preparado e o lugar era exatamente o lugar que já estava no meu coração, porque tinha um povo que precisava, que era necessário eu ir para este lugar, porque existia uma missão da parte do Senhor e que era um tempo novo para minha família. E Deus usou aquela mulher de uma forma que eu fui para casa estarrecida, eu fui para casa assim, impactada. Chegando em casa, eu fiquei ali pensando, sabe? Eu comecei a refletir sobre o que ela falou, como foi e tal. Mas até aquele momento eu não compartilhei com ninguém, nem com meu esposo, nem com ninguém. Fiquei guardando e orando. E eu falando, Senhor, me dá mais confirmação, Senhor, me dá mais confirmação. E teve outro momento que Deus também usou outra pessoa e falou assim, ó, você tá orando, pedindo, clamando por resposta. E hoje Deus veio te responder. Gente, eu não tinha falado pra ninguém, sabe? Então, assim, não tinha dúvidas. E Deus usou aquela mulher poderosamente. Ela falou, ó, você pensou que a tua missão tinha acabado. O teu filho não veio para encerrar a tua missão. Pelo contrário, ele veio para somar. E a missão continua. Porque realmente, em alguns momentos da minha maternidade, na jornada de maternidade, eu imaginei que promessas antigas que Deus me fez, sei lá, por algum momento eu pensei que não fosse mais acontecer, principalmente no campo de missão. Eu sei que missão a gente faz em qualquer lugar, dentro do nosso lar, ambiente de trabalho, vizinhança, enfim.
no território que nós nos encontramos ali é um campo de missões. Mas ainda assim eu imaginava que certas coisas específicas não fossem mais acontecer. Exatamente porque Benjamin chegou e tudo muda, né? A tua vida muda completamente, enfim. Mas não foi isso. E ali, isso na quarta-feira, né? Na consagração, depois, no sábado, que foi um congresso de jovens, que essa irmã falou. E a irmã ainda falou pra mim, né, ali usada pelo Senhor, dizendo: durante esses dias eu te dar um sinal, vou fazer com que algo aconteça para que o recurso chegue e vocês possam sair desse lugar. E eu, enfim, fiquei esperando no Senhor. Na segunda-feira da semana seguinte, estou em casa tranquilamente, quando de repente meu esposo chega no Zap e me mandou uma mensagem: olha, fui demitido. E eu fiquei tipo assim, como assim? Foi demitido. Só que ao mesmo tempo veio à tona tudo que Deus falou, toda a direção de Deus, que Deus estava falando, aquele sentimento, tudo veio, sabe? E quando ele me falou, eu comecei a dar pra ele, claro, palavras ali de conforto, Deus tá cuidando e tal e tal. Mas no meu íntimo eu tava entendendo que era o sinal que Deus falou que iria dar. E quando ele falou isso pra mim, eu fiquei, meu Deus, como assim? Chegou a hora, né? Porque ele tava indo muito bem, ele tinha sido promovido de cargo, então ele tava vivendo um período ótimo no trabalho. Ótimo que eu falo assim, na profissão dele, sabe? De realização mesmo, de subir de cargo e tal, enfim. E eu não imaginava, nem ele, nem esperava, pra ele foi um choque, né? E quando ele chegou em casa, aí isso foi na segunda, nós conversamos normal, mas na terça-feira ele precisou retornar para estar assinando os papéis da demissão e tudo mais. E nesse período, né, na terça-feira, ele teve uma conversa no trabalho, na qual ele conversou comigo na terça ainda à noite. Quando ele chegou em casa, nós fomos falar um pouquinho como foi, né, esse momento para ele e tal. E ali, quando ele me contou algo, gente, foi uma luz. Ele falou o seguinte: foi legal ali o momento, pessoas que eu não imaginava, que eles sentiriam tanto a minha saída do trabalho, falaram coisas pra mim e tal, enfim. E ali o pessoal perguntando, né? E agora, Brian, o que é que você pensa em fazer e tal? E ele falou assim: ah, vou me mudar, vou morar em outro estado, vou morar em Gramado. Quando ele falou Gramado, foi a chave, assim, sabe? Foi aquela luz. Por quê? Eu pretendia vir em Gramado para comemorar o aniversário de casamento. Nós estaríamos fazendo 3 anos de casado em alguns meses e eu pensei o quê? Ai, vamos planejar, vamos fazer uma viagem, vamos para Gramado. Só que no meu coração veio esse desejo, pra mim era só um passeio, sabe? Uma visita, conhecer a cidade e tal. Até que, quando ele falou assim, Gramado, eu falei, como assim? Sério, você falou Gramado? Aí ele me disse, sim, falei Gramado. Aí foi quando eu senti o desejo de abrir pra ele, sabe? Eu comecei a contar o que Deus falou, quem Deus usou, como foi e tal. E ele olhou pra mim e falou assim, amém. Se Deus falou, se Deus tem isso pra nossa família, nós vamos fazer isso. Nós vamos para Gramado. Gente, olha, as coisas de Deus, quando é pra acontecer, elas acontecem assim. Porque foi dessa maneira, sabe? Quando Deus falou, quando confirmou e tal, foi muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. O Brian, ele abraçou a causa ali junto comigo. Nós ali entregamos ao Senhor. Só que eu, na minha inocência, imaginava que essa mudança seria lá pro final do ano, né? Que tipo assim, Deus falou agora, mas é pra gente se preparar no final do ano. Acontece, né? E isso tudo, gente, aconteceu no dia 4 de fevereiro, tá? Que a irmã, Deus usou a irmã pra mim e tal. Então, foi nesse período de fevereiro. E eu imaginando que, tipo, lá pro final do ano a gente se muda. Mas não foi assim, não foi dessa forma, né? Com alguns dias, o Brian tava lá pesquisando a passagem, quando de repente ele achou uma passagem, assim, num preço muito bom, né? Foi uma passagem num valor acessível para 3 pessoas, com voo direto e tal. Chamou a atenção dele, né?
Uma passagem que costuma ser mais de R$ 1.000, estava por R$ 500, tipo, para 3 pessoas, voo direto. Tudo certo ali. Então ele veio falar comigo, ó, achei a passagem. Só que a passagem era o quê? Contando daquele dia, 20 dias pra frente. E eu pensei, não tem como. Não é o suficiente para eu conseguir me despedir das pessoas que eu amo, dos laços que eu criei aqui. Não tem como, eu não posso abrir mão das coisas tão fáceis. E, gente, eu entrei em crise ali naquele momento, porque nós somos seres espirituais e seres carnais, né? E dentro de nós habita um espírito, mas nós somos seres humanos. Então, assim, as minhas emoções começaram a se aflorar naquele momento. Eu comecei a falar que não. E ali meio que a gente entrou numa discussão e eu me retirei da sala, fui pra cozinha e comecei a orar. Senhor, fala comigo, Senhor, como assim? Como que em tão pouco tempo a mudança vai acontecer e tal? Gente, Deus me respondeu naquele momento. Naquele momento Deus falou comigo. Deus disse pra mim, Jamires, como foi a tua mudança para o Rio de Janeiro? Foi rápido. Da mesma forma vai ser agora. Porque eu trabalho dessa maneira na tua vida, na tua família. Então vai lá, compra essa passagem, é providência minha. E esse é o tempo para vocês se mudarem. Gente, olha, vou falar para vocês. Obedecer a Deus não é fácil. Às vezes a gente associa a obediência a tantas coisas, sabe? Mas a obediência tem um custo. E é nesses momentos que a gente prova se realmente somos obedientes ao Senhor. E foi ali que eu voltei pra sala chorando. Ele nem tava mais na sala, tava no quarto. Abri o notebook, entrei no link e fiz todo o preenchimento das passagens. Quando eu finalizei, gerei o pagamento, eu simplesmente mandei pra ele e falei, ó, paga as passagens. Ele não tava entendendo nada, porque eu fiz um escândalo, fiz discussão, tudo. Ele não imaginava que de repente, do nada, eu chego lá na sala, compro a passagem, como assim? Ele ficou sem entender, mas tudo bem. Ele foi lá, pagou e ficou me olhando com aquela cara de tipo, o que aconteceu com ela, né? E eu chorando, sabe? Eu chorei porque, gente, viver pra Deus é viver renúncia. Esse é o verdadeiro evangelho, é renunciar. Mas a renúncia, ela te custa, a renúncia dói. A renúncia, ela te aperta, ela te faz chorar, te faz gemer, sabe? Então, assim, não tem esse negócio de encantos. Não, esse é o evangelho. O evangelho é isso. É renunciar, é abrir mão, é deixar, é ir, é ficar. São fases, são momentos e ciclos que a gente não espera, que a gente não imagina, mas que Deus tem um plano melhor para nós. Ele sabe o porquê. E aos poucos ele vai ali falando ao nosso coração e nos mostrando o motivo do qual ele nos levou para determinado lugar. Então, nós começamos a todo o processo, sabe? De contar para a família, contar para os amigos mais próximos, depois contar para os nossos pastores, depois reunir um grupo de pessoas e contar para elas. Fomos, sabe, contando aos poucos ali, preparando os corações para esse momento. Foi muito choro, foi um momento de muita dor, foi um momento assim de realmente reconhecer o quanto nós já tínhamos criado tantos laços. Em 4 anos, parecia uma vida inteira, sabe? Foi dessa forma. E aí, nós começamos a nos desfazer das coisas. Gente, pensa num momento assim, delicado. Pensa num momento desafiador. Porque você tem sua casa toda estruturada, todos os móveis e tudo, o quarto do bebê, do jeito que você sonhou, tá lá, pronto e tal. E de repente você começa a se desfazer. Foram poucas coisas que a gente vendeu. Muitas outras a gente doou, abençoou pessoas, porque nós também fomos abençoados no nosso casamento com presente. Então a gente se sentiu, sabe, com esse desejo. Vamos abençoar também. Abençoamos muitas pessoas para a glória de Deus. Então, cada momento que algo ia saindo de casa, gente, era uma dor, vocês não têm noção. Quando eu via um item saindo, eu começava a orar e falava assim, eu escolhi obedecer. Eu escolhi renunciar. Essas palavras para mim, eu precisava ficar repetindo ela para que eu pudesse relembrar
do que eu falei para Deus, do meu voto com o Senhor, da minha escolha, da minha decisão consciente. E nós fomos nos desfazendo, entregando as coisas, passando para as pessoas, até que chegou, né, o dia da mudança e estávamos lá com apenas 3 malas e nada mais, sabe? E foram momentos assim que vou contar, chorei muito, muito mesmo. Cada despedida era um choro. A igreja fez aquele culto de despedida, chorei muito também. E chegou a hora de ir embora, né? Quando eu entrei naquele carro com 3 malas, gente, parecia um filme assim na minha cabeça. Eu fui no carro até o aeroporto chorando muito. Foi aquele choro que tava na minha alma, sabe? Eu chorei muito porque eu já tinha vivenciado isso, né, ao sair de Recife para o Rio, mas dessa vez foi muito mais intenso, saindo do Rio para Rio Grande do Sul, para Gramado. Então eu chorei muito no carro, muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. Então assim, de primeira mão, sabe, esse foi o motivo pelo qual nós saímos, por uma direção que nós recebemos do Senhor, né, e eu vou gravar outros vídeos para não ficar tão longo, falando como foi a nossa chegada aqui, quais foram os nossos desafios, os milagres que nós vivenciamos ao chegar aqui. Eu tenho muita coisa para contar, tá bom? Então assim, só para abrir o motivo, foi esse. Não foi só questão geográfica, foi questão espiritual. E eu acredito muito que você que tá me ouvindo nesse momento, eu sei o que o Senhor te pediu, eu não sei como tem sido para você ser provado, ser provada na tua fé. Mas a minha motivação de gravar esse vídeo é testemunhar primeiramente que Deus ainda fala, ainda move o seu povo como Ele quer e que Ele tem o governo das nossas vidas, sabe, gente? Eu quero abrir para vocês aqui. Deus nunca me desamparou. Deus nunca desamparou a minha família. Quando Ele nos pede para nos movermos de um lugar para outro em função de outras vidas, em função de algo maior pelo reino dEle, gente, Ele mesmo é a nossa recompensa. Mas além disso, Ele nos faz experimentar coisas extraordinárias. Tem espinho no meio do caminho? Tem muito. Ignorem o som do fundo. O caminhão tá passando. Tem espinho, tem muita coisa, mas também tem a presença, tem um crescimento, tem revelações, tem afeto, tem acolhimento, tem provisão. E hoje eu quero compartilhar esse testemunho para te incentivar a obedecer a direção do Senhor. O que Ele tem pedido para você? Qual foi a direção que você recebeu nesse tempo? Nesse ano de 2025, o que é que o Senhor te direcionou a fazer e você tá receoso, receosa, você tá com medo, sabe assim, um medo de, não sei se vale a pena dar esse passo, não sei se vale a pena fazer isso, não sei se vale a pena tomar essa decisão. Eu quero dizer pra você, se foi Deus que te direcionou, acredite, vale a pena. Se foi Deus que te direcionou, acredite, Ele vai contigo até o fim. Não vai te faltar. Não vai. Então é isso, pessoal. Que você possa, de alguma forma, extrair algo para a tua vida através desse testemunho, através desse relato. Que de alguma forma você seja encorajado, encorajada, incentivado, incentivada na tua fé, sabe? Na direção que Deus tem para a tua vida, que você consiga se movimentar nessa direção e experimentar algo novo da parte de Deus. Amém? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com alguém que precisa ouvir esse testemunho. Que o Senhor também direcione seus passos. Até o próximo vídeo. Tchau!